Fala pessoal, tudo bom? Time da F trazendo mais um conteúdo interessante sobre renda passiva, independência financeira e liberdade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre modelagem de carteira de ativos. A gente pode estar trabalhando para conseguir formar uma carteira de ativos que renda dividendos ao longo do tempo, e para quem já tem essa carteira, conseguir ajustar ela da melhor maneira possível para que ela tende a trazer mais rendimentos além do que realmente traz para você, tá certo? Enquanto passa a vinheta, curta nosso canal, assista nossos vídeos para você estar conhecendo um pouco mais dos formatos e tipos de ativos que ajudam a formar uma renda passiva. Pessoal, falar de uma carteira de investimentos em renda passiva traz à tona alguns aspectos bem importantes que a pessoa tem que estudar e verificar ao longo do tempo para estar formando e ajustando da melhor maneira possível o seu portfólio de ativos, tanto ativos de renda variável como de renda fixa. Essa porcentagem, esse equilíbrio de carteira vai muito do perfil da pessoa, é muito do conhecimento e da segurança que ela tem em relação ao investimento dela e a capacidade que ela tem de investir, tá certo? Então, a carteira de investimentos que busca alcançar uma renda passiva, ou seja, te proporcionar valores mensais que possam te ajudar a ter uma liberdade financeira, ela tem que ter ativos equilibrados, né? Ou seja, ativos que possuem grande importância no mercado financeiro, podem também ser líderes do setor em que você está investindo e destinam lucratividade para o investidor, certo? Então, o equilíbrio, que também traz a questão da diversificação de ativos, é importante para minimizar os nossos riscos. É claro que o risco e o retorno da liquidez estão sempre atrelados, você buscando minimizar o teu risco, você também vai consequentemente minimizar o retorno. Mas na grande volatilidade que é o nosso mercado, às vezes é um pouco melhor abrir a mão de um retorno para não ter tanto risco. E a liquidez é importante também na hora que você for reequilibrar a tua carteira e conseguir se desfazer de algum ativo que não esteja alinhado com o teu objetivo, tá certo? Então, na montagem de carteira também é importante a gente ter a segurança de saber que está investido em empresas boas, empresas sólidas, empresas que têm uma boa rentabilidade, um bom desempenho na área que ela atua. E também o conhecimento de buscar essas informações no mercado, buscar informações fundamentalistas dentro das demonstrações financeiras que possam te ajudar a tomar a decisão de estar escolhendo um ativo ou outro, certo? Seguindo aqui, então eu trago alguns aspectos importantes da montagem da carteira de ações, especificamente na questão de ações, em que a necessidade de conhecimento ela é mais vista na hora de escolher um ativo. Então é importante a gente escolher empresas que são líderes do seu setor. Qualquer setor que você for escolher em que há uma boa distribuição de renda passiva, como por exemplo o setor de energia elétrica, então no setor de energia elétrica existem inúmeras empresas, tanto de geradoras, distribuidoras ou transmissoras de energia. Então buscar identificar qual é aquela que possui maior participação no mercado é importante, porque você vai saber a capacidade dela de se manter no longo prazo naquela atividade dela, tá certo? É importante também entender o segundo ponto aqui, que é a rentabilidade, o desempenho e a lucratividade dela. Então a rentabilidade, como é que ela vai te transmitir o lucro apurado no período para os acionistas, né? No caso você. Verificar também o desempenho, como é que ela está se desempenhando no serviço dela. Se ela consegue maximizar os lucros e minimizar os custos, as despesas ao longo do período. E também a lucratividade. Então vai ser essa diferença entre o que ela oferir de receita e o que ela teve que desembolsar de despesa. Então para esses três quesitos, existem alguns indicadores financeiros, alguns indicadores fundamentalistas que te
auxiliam a verificar como é que está a rentabilidade da empresa, como é que está o desempenho dela e também como é que está a lucratividade dela. Alguns investidores, alguns conhecedores da área, eles buscam relacionar tanto os três indicadores juntos, também com o preço, para verificar se o preço daquela ação está condizente com o valor daquela empresa. Tá certo? Então, aqui existe também uma relação bem importante entre preço e valor. Né? Preço é o que a gente paga, é o que é negociado entre aquele que quer comprar e aquele que quer vender uma ação. Já o valor que a empresa consegue passar de geração de caixa, de rentabilidade, de lucratividade para os seus acionistas. Então, o que é o ideal? Né? O ideal é comprar empresas em que o preço e o valor estão no mesmo patamar, ou até o preço esteja abaixo do que ela vale realmente. Aí vamos encontrar empresas que estão sendo negociadas com valor descontado, tá certo? Então isso é importante e você vai melhorar ainda mais sua carteira com valores bem abaixo do que realmente a empresa vale. E também é importante analisar quais são os projetos da empresa para os próximos anos. Se ela tem projetos de maximizar a capacidade produtiva dela, se ela tende a diminuir despesas de juros, por exemplo, em relação a empréstimos que ela tem para aplicar o dinheiro no desempenho da empresa. E também projetos de expansão para outros países, por exemplo. Então eu trago aqui um exemplo da empresa Porto Belo, que é de Santa Catarina. Então é uma empresa que trabalha com cerâmicas, né, a parte de construção imobiliária que usa cerâmicas. E ela, a semana passada, ela informou, mediante um fato relevante, né, que é um documento em que ela demonstra ao mercado qualquer fato que possa ter influência no dia a dia da empresa, em que a Assembleia, né, os dirigentes, aprovaram a construção de uma indústria lá nos Estados Unidos. E essa indústria, esse parque industrial, ele vai ter uma capacidade de geração de lucro bem grande, de cerca de 100 milhões de dólares ao ano. Então, esse projeto que a empresa tem de expansão da produção é bem importante. A gente consegue visualizar como é que a empresa vai estar daqui a alguns anos, por exemplo. Então, analisar os projetos, verificar se a empresa é líder do setor, se ela tende a ser líder do setor, e também essas informações de rentabilidade, desempenho e lucratividade que nós tiramos das demonstrações contábeis para tomar a decisão de montar nossa carteira de investimentos focado em renda passiva e também para ter esse ajuste periódico da nossa carteira, tá certo? Continuando aqui, é importante então manter o acompanhamento das empresas, né, verificando seus resultados. No nosso cotidiano brasileiro, as empresas elas são obrigadas a demonstrar os seus resultados trimestralmente. Né? Então são 4 demonstrações de resultado ao ano, mais o anual. Então esse acompanhamento é importante, verificar como é que está a lucratividade, como é que está o desempenho da empresa nesses trimestres. E verificar, sempre comparar com outras empresas do mesmo setor, para verificar se elas conseguem manter a mesma capacidade de produção, a mesma capacidade de serviços, comparado com outras empresas do mesmo setor. Então essa comparação entre empresas também é importante, a gente está ajustando. A gente pode se desfazer de uma empresa que não está tão bem agora e reportar esse valor para outra empresa que esteja melhor em seu desempenho, e a gente vai poder maximizar a nossa renda passiva. E com isso a gente consegue então buscar ajustes periódicos, esses ajustes que são na nossa carteira, tá certo? Buscando sempre maximizar a nossa renda passiva e minimizar também os riscos que uma carteira de investimentos focada em renda variável, por exemplo, pode estar ocasionando no curto prazo. No longo prazo, é claro que essa capacidade de risco é um pouco menor, tá certo? E outro ponto importante para a gente finalizar esse vídeo é a questão da reserva de oportunidade. Tá? É outra reserva, além daquela reserva de emergência que a gente já comentou aqui no nosso canal, em que ela auxilia a gente maximizar a nossa carteira de investimentos em situações de grande estresse no mercado. Alguma notícia política, alguma situação que não afeta diretamente a empresa e que ela faz com que o preço dela acabe sendo influenciado no curto prazo. Então, nesses momentos de grande estresse da Bolsa de Valores, a gente consegue usar a nossa reserva de oportunidade para aumentar a nossa posição em uma empresa em que possui grande capacidade de lucratividade no longo prazo e
consequentemente, a gente vai conseguir maximizar a nossa renda passiva. Então, e também são essas situações, oportunidades que a gente tem que estar preparado para estar conseguindo maximizar e melhorar a nossa posição, nossa carteira de investimentos. Tá certo, pessoal? Então, nosso vídeo era isso. Algumas dicas, alguns detalhes importantes que ajudam na nossa montagem de carteira de renda passiva e que vai formar um rendimento mensal que vai te ajudar a alcançar a nossa liberdade financeira. Tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtem, compartilhem com quem precisa ver esse tipo de assunto. E vai ser bem importante para a gente buscar a nossa independência financeira e não estar atrelada só a uma fonte de renda. Então, a carteira de investimentos, a renda passiva, vai ser uma nova fonte de renda para quem se dedicar a ela. Tá certo? Grande abraço e até mais.